Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula de hoje. Estávamos nas normas de eficácia contida e estávamos nos exemplos aqui. Vimos então o artigo 5º, inciso 8, inciso 13. Aí só lembrando, né, que tem que se levar em consideração aqui nas profissões, nos trabalhos, etc., as questões relacionadas à lei. Então, se há leis proibindo, se há leis restringindo aquele determinado tipo de atividade, então a gente tem que seguir o que está previsto na lei. Caso não exista nenhuma determinação de proibição, de restrição, então dá para usar o artigo 5º, inciso 13 na íntegra, sem problemas, né? E aí teremos liberdade ampla para exercermos qualquer tipo de trabalho, ofício, profissão, certo? Desde que, claro, não seja proibido nem restringido pela lei. E aí, então, deixa eu usar aqui o último exemplo, né? Que é o artigo 170, parágrafo único. O 170 ele já vai lá para a parte da ordem econômica, financeira, e aí, né, vai na mesma linha do artigo 5º, inciso 13. O parágrafo único do artigo 170 determina: é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Tá a mesma coisa. É o mesmo sentido do artigo 5º, inciso 13. Então, se você vai empreender, né, se você vai ser empresário, então ali você vai ter a oportunidade de exercer a chamada livre iniciativa, já que a nossa Constituição é liberal, né? Então, se existe o princípio da livre iniciativa, você está livre para exercer qualquer trabalho, ofício, profissão, né? Para exercer qualquer área de atuação, desde que não exista proibição em lei, desde que não exista restrição ou algum tipo de regulamentação, certo? Então, a ideia aqui do artigo 170 é a mesma. Então, norma de eficácia contida por isso. Se houver lei que restrinja algum tipo de atividade, que proíba algum tipo de atividade, aí não dá para utilizar, não dá para, né, ter que se seguir o que está na lei, e aí vai ter que se seguir a proibição, não vai poder ter aquele tipo de atividade econômica, ou vai poder seguir aquela atividade econômica seguindo as restrições da lei. Só usando mais um exemplo aqui que eu sempre dou né, nas aulas, que eu falei da questão do pistoleiro, da prostituição, e outra que seria do tráfico de drogas, né? De vez em quando você ouve notícia aí nos jornais de delivery de drogas, né? Se são drogas ilícitas, como maconha, cocaína, crack, etc., não dá, né, para ter o delivery. Isso é uma atitude criminosa. Então, claro que isso não vai estar coberto pela Constituição. Agora, se são drogas lícitas e regulamentadas como cerveja, cigarro, vinho, aí é outra história, né? Que aí pode haver o delivery desse tipo de bebida ou desse tipo de droga regulamentada, lícita. Mas aí tem as restrições, que não dá para vender bebidas para menores de 18 anos, os cigarros também, etc, etc. Então, há as restrições e as proibições. Havendo proibições determinadas em lei, não se pode, né, ter aquela atividade. Se você vai buscar aquele tipo de atividade econômica, já sabe, é crime e vai poder ser punido por isso. Se há restrições, você vai poder desenvolver aquela atividade, mas seguindo as restrições da lei. E se não houver restrição nenhuma nem proibição, está livre para exercer a atividade do jeito que você quiser, certo? É esse o sentido da norma de eficácia contida, né? Havendo lei regulamentadora, a gente segue aqui a lei e o que está previsto na Constituição. Se não houver lei, segue o que está na Constituição na íntegra, certo? E aí, se houver necessidade de alguma determinação, delimitação, vai caber ao juiz, né? Se houver um processo, caberá ao juiz fazer essa delimitação, certo, gente? Com os exemplos aí, alguma dúvida? Tudo certinho até aqui? Tudo certo, professor. Tranquilo. Tranquilo. Ok, ok. Pronto, essa era a espécie própria do José Afonso, é a única diferença, né, que vai ter aqui em relação às outras classificações, porque as outras aqui você já conhece, né? Eficácia plena, que era a norma autoexecutável do Rui Barbosa, a regra bastante em cima do Ponce de Miranda. E essa terceira aqui também vocês já conhecem, porque viram comigo aqui em aulas anteriores, que é a eficácia limitada, que vai ter a mesma ideia da norma não autoexecutável do Rui Barbosa, da regra não bastante em si mesma do Ponce de Miranda,
certo? Então, nesse caso aí, nós temos as normas de eficácia limitada, é a terceira espécie do José Afonso. Então, aí temos normas de eficácia limitada e aplicabilidade diferida. E aí, quando o José Afonso da Silva usa esse termo aplicabilidade diferida, ele vai subdividir esse diferida em 3 situações, né? Que seria aplicabilidade indireta, aplicabilidade imediata e aplicabilidade reduzida, né? Seriam ali as 3 espécies, as 3 características da aplicabilidade dessa norma, ou desse tipo de normas, né? E aí, nesse terceiro caso, a gente tem uma espécie de normas que vai parecer, né, com a eficácia contida, mas não vai ser igual, porque aqui a gente chega em outro nível de dependência dessa norma constitucional em relação à lei. Porque nesse terceiro caso, as normas de eficácia limitada, elas necessitam obrigatoriamente de normas regulamentadoras, que é o caso que a gente viu lá atrás com Rui Barbosa e com Pontes de Miranda. Normas dessa natureza, elas não vão ter aplicabilidade, não vão ter ali a possibilidade de produzir efeitos, ou a produção de efeitos mesmo, enquanto não houver lei. Então, elas vão ficar lá, né? Estão vigentes, estão válidas, mas não vão ter como produzir efeitos e nem vão ter como ser aplicadas, porque elas precisarão obrigatoriamente da lei para poder ter essa eficácia e ter essa aplicabilidade. Diferente da eficácia contida, que a gente viu agora, dá para aplicar, mesmo que não tenha lei. Só que nesse caso aí não dá para aplicar. Essa norma vai ficar lá esperando, né? Como se estivesse em estado de hibernação, né? Stand-by, aguardando. Até que a lei regulamentadora apareça, ela não vai ter como produzir efeitos na vida real e não vai ter como ser aplicada na vida real. Então, aí nesse caso, nós temos aí a eficácia limitada, né? Essa primeira expressão que aparece aqui é justamente por isso, porque a norma de eficácia limitada, ela necessita obrigatoriamente de uma lei regulamentadora. E é essa lei regulamentadora que vai servir como limite, como o alcance, né? Que vai determinar o alcance de aplicação dessa norma. Então, essas normas de eficácia limitada, elas são muito gerais, né? Elas precisam obrigatoriamente da lei e vai ser função da lei estabelecer até onde pode ir a eficácia, até onde pode ir a aplicabilidade dessa norma. Se vocês estão observando aí desde o início, né, as aulas, eu sempre fico falando, a Constituição é a norma suprema, né? As leis estão abaixo da Constituição, mas nessa classificação aí, acaba que o José Afonso coloca a lei até num patamar acima da Constituição. Por quê? Se a norma constitucional precisa de uma lei obrigatoriamente, então vai ser preciso ter lei para que a Constituição possa produzir efeitos e ser aplicada, né? Não é algo muito interessante, não. Inclusive, isso vai sofrer muitas críticas da doutrina, principalmente dos doutrinadores mais recentes, aí dos últimos 20 anos, né? Porque essa norma acaba invertendo a pirâmide. Se você for levar lá as últimas consequências, você vai encontrar a lei valendo mais do que a Constituição, o que não é interessante no ordenamento jurídico, porque desde Kelsen, Conrad Hesse, né, e os grandes doutrinadores de direito constitucional, inclusive o próprio José Afonso defende isso, né, que a Constituição é a norma suprema. Então, como é que vem a lei aqui para valer mais do que a Constituição? Então, é algo que tem que ser visto com cautela também, né? Mas na prática é assim que funciona mesmo. Essas normas de eficácia limitada, elas vão acabar aguardando o surgimento de uma lei para que elas possam produzir efeitos e para que elas possam ser aplicadas. Por isso o nome é eficácia limitada, né? Porque elas precisam obrigatoriamente de uma lei regulamentadora e porque essa lei vai ter a função de delimitar, né? De estabelecer até onde pode ir a eficácia, até onde pode ir a aplicação dessa norma. Por isso o nome limitada, vai ser limitada por uma lei, certo? Aí, quando se fala na aplicabilidade diferida, né, que são esses outros conceitos, aí vocês vão ver que eles são o contrário, né, das outras duas espécies. Então, lá nas duas primeiras, né, eficácia plena, contida, aí você tinha aplicabilidade direta. Aqui ela é indireta. Por que vai aparecer aqui como indireta a aplicabilidade? Porque, nesse caso, é preciso ter obrigatoriamente uma terceira, né, um intermediário aqui, que é a lei. Então, vai ter a Constituição aqui, mas a norma que está na Constituição não pode ser aplicada sozinha. Ela precisa de outra norma, que é a lei. Então,
nesse caso, a aplicabilidade é indireta. Não dá para aplicar essa norma constitucional diretamente. Vai ser preciso ter uma lei que regulamente essa norma constitucional. Por isso é indireta. Mediata. As outras duas eram imediata. Lembra? Né? Por que imediata? Porque, bom, você tem aqui a norma que está em vigor, né? Está com a vigência ali e tal. Mas ela não vai poder entrar em vigor, ela não vai poder produzir efeitos e não vai ser aplicada desde o início da sua vigência, porque vai ser preciso esperar a lei. E a lei nem sempre vai surgir no mesmo dia que a Constituição, quase nunca, né? A não ser que seja uma lei mais antiga. Mas se a Constituição traz essa norma com a necessidade de uma lei regulamentadora e essa lei ainda não existe, então essa lei vai aparecer no futuro. E pior, pode ser que ela nem apareça. Pode ser que em 2021 ainda não exista regulamentação sobre essa norma. E se não existir, não tem como aplicá-la. Como a gente vai ver daqui a pouco, exemplos dessa natureza na Constituição. Tem lá normas que não tem como ser aplicadas, não tem como produzir efeitos, porque não tem lei. Enquanto não houver lei, não tem como aplicar essas normas. Elas viram aquilo que a gente pode chamar de contos da carochinha, né? Então, tá lá uma lenda, né? Tá lá uma lenda urbana. Tá lá, mas não funciona, né? É quase uma letra morta. Então, imediata por isso, porque aqui a aplicabilidade ela vai começar a partir da vigência da lei e não da Constituição. Então, é preciso ter a lei regulamentadora entrando em vigor, entrando em vigência, para que a norma constitucional possa ser aplicada. Então, enquanto não houver lei, não dá para aplicar essa norma da Constituição. E, finalmente, o terceiro conceito que aparece aqui é a aplicabilidade reduzida. E é reduzida justamente por conta da questão da eficácia limitada. Essa lei regulamentadora, quando ela aparecer, ela certamente vai reduzir o alcance dessa norma. Essa norma constitucional é muito genérica na Constituição. E essa lei, quando vier, ela vai ter a função de limitar o alcance dessa norma. E quando se limita algo, vai se reduzir o alcance disso. Por isso que se coloca, né, o José Afonso coloca lá, aplicabilidade reduzida, porque essa norma, né, essa lei que vai regulamentar a norma constitucional, ela vai, inevitavelmente, reduzir o alcance da norma constitucional. Por isso que o José Afonso já observava essa questão da chamada aplicabilidade reduzida, certo? Então, aí estão os conceitos, né? Eficácia limitada, aplicabilidade indireta, aplicabilidade imediata, aplicabilidade reduzida. Em outras palavras, o que o Rui Barbosa já falava lá atrás, no começo do século passado, o que Pontes de Miranda falava há cerca de 100 anos, né? Mas, de forma mais detalhada, aqui o José Afonso vai mais profundo e chega a esses outros conceitos. Certo? Até aqui, quanto aos conceitos de eficácia limitada e os de aplicabilidade dessa espécie, alguma dúvida? Não, professor. Ok. Então, agora a gente vai ver o seguinte. O José Afonso, o Rui Barbosa fez isso também, né? Mas o José Afonso ele fez uma subdivisão dessas normas de eficácia limitada, certo? Beleza. Então, as normas de eficácia limitada, elas aparecem aqui divididas em duas espécies, certo? Então, você tem normas de princípio institutivo ou organizativo e as normas de princípio programático. Na verdade, o José Afonso vai trazer aqui aquilo que o Rui Barbosa já tinha mencionado lá atrás, nessa primeira espécie, e aí ele vai lembrar que existem as normas programáticas, né, que o Pontes de Miranda já tinha lembrado lá atrás, e outros autores, hoje todos os autores usam esses termos, né, normas programáticas. Então, essas normas, né, elas acabam aparecendo aí como os casos de normas de eficácia limitada. E aí ele divide essas normas justamente para ficar mais claro, né, do ponto de vista didático. Porque, no primeiro caso, nós temos as normas de princípio institutivo ou organizativo. Como o nome já está dizendo aí, nós temos, então, essas normas que servem para instituir ou para organizar, né, a questão da esfera pública.
Então, você pode ter aí normas que servem para criar órgãos, né? Para criar autarquias, órgãos públicos em geral, ministérios, empresas, etc. Ou normas que vão servir para organizar aquelas entidades públicas que já existem, certo? Então, essas normas, elas aparecem nesse sentido, né? Porque são normas de princípio institutivo, servem para criar, para instituir, né, órgãos públicos em geral, e o organizativo para organizar, né, aquelas instituições públicas que já existem, certo? Mas aí, sempre que há esse tipo de norma, vai ser preciso ter uma lei regulamentadora, né? Para que se crie uma autarquia, para que seja criada uma empresa, ou para se desmembrar órgãos que já existem, para organizá-los melhor. Então, aí vai ser preciso ter sempre uma lei, em geral, para regulamentar isso. E enquanto não houver essa lei, não dá para aplicar essas normas, porque elas têm eficácia limitada e necessitam obrigatoriamente de lei regulamentadora. A mesma coisa o José Afonso da Silva pensa sobre as normas programáticas, que a gente já viu aqui, são as dos direitos sociais, né, os objetivos do Estado brasileiro e tal, né, que seriam metas para o futuro. E aí o José Afonso também pensa igual, né, que essas normas elas vão precisar de lei regulamentadora para poder produzir efeitos e para poder ser aplicadas. E enquanto não houver a lei regulamentadora, esses direitos não serão garantidos. E aí temos um problema seríssimo, né? Porque essa classificação aí levada à risca serve como álibi para os governantes ruins, né? Porque eles vão dizer, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho condições de fazer agora. Não foi aprovada a lei, então não tem obrigação, né, de garantir esse direito para os cidadãos. Então isso acaba sendo um problema. É outra crítica que vai aparecer forte aqui para essas normas de princípio programático. Mas, em geral, né, na teoria do José Afonso, também precisariam essas normas de lei regulamentadora. Enquanto não houver lei regulamentadora, não teria como aplicar e produzir efeitos com essas normas de direitos sociais ou de programas de Estado, né, metas para o futuro estabelecidas pela Constituição. A gente vai ver os exemplos aí, né, para vocês fixarem melhor essas normas, para vocês entenderem melhor. Então, começar aí pelas normas de princípio institutivo organizativo, começando pelo artigo 33. O artigo 33 trata dos territórios e determina o seguinte: a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Territórios federais, né? Hoje não existem territórios no Brasil, já existiram, né? Até a Constituição de 88 a gente tinha 3 territórios, que eram Roraima, Amapá e Fernando de Noronha, né? Durante o governo militar, esses pedaços do Brasil se transformaram em territórios federais. Mas com a Constituição de 88, Amapá e Roraima viraram estados, né? E Fernando de Noronha foi reincorporado ao estado de Pernambuco, né? Então não temos territórios, certo? Então, para que se crie um novo território no Brasil, é preciso seguir o artigo 33, que vai determinar: a lei dispõe sobre a organização administrativa e judiciária. Então, para que seja criado um novo território, vai ser preciso ter uma lei regulamentadora disso. Enquanto não houver essa lei, não dá para criar um território federal. E, para nossa felicidade, por enquanto não há proposta nenhuma de criação de território tramitando em lugar nenhum. Então, não vamos nos preocupar, por enquanto, com esse artigo 33, porque não vai ter lei regulamentadora para ele tão cedo. Então, ele está aqui, está vigente, está válido, mas não pode produzir efeitos, não pode ser aplicado, porque não tem lei hoje para regulamentar os territórios federais do Brasil. Certo? O outro caso que aparece aí é o artigo 18, parágrafo 2º. E aí, nesse caso do artigo 18, parágrafo 2º, nós temos a organização do Estado e aí, de novo, né, territórios. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Como eu disse agora, não temos territórios, então essa norma não vale. Não tem como, né? Ela não vale, ela não produz efeitos e não é aplicada. Porque não dá para aplicar sobre o nada, né? Não tem território, então não dá para aplicar. Só se um dia houver um território
regulamentado por lei, aí sim vai ter toda essa regulamentação que está no artigo 18, parágrafo 2º. Enquanto isso não acontecer, não rola, né, de ter ali uma regulamentação sobre territórios com base na Constituição apenas. Outro exemplo é o artigo 113. O 113 determina: a lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Sabemos que a Justiça do Trabalho existe, né? Tem os TRTs, os Tribunais Regionais do Trabalho, e o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, toda a justiça, toda a estrutura da Justiça do Trabalho está organizada, né? Então, esse artigo 113, ele está valendo, está produzindo efeitos, está sendo aplicado porque tem lei. Agora, se não tivesse uma lei ainda regulamentando a Justiça do Trabalho, logicamente que não daria para aplicar esse artigo 113. Então, observe, tem lei, então dá para usar. Se não tem lei, vai ficar ali guardado esse artigo até que apareça a lei para regulamentá-lo, certo? Outro exemplo é o 153, inciso 7º. E esse é o caso, um dos casos aqui dos chamados contos da carochinha, né? Porque existe, é válido, mas nunca foi aplicado e, pelo andar da carruagem, jamais será no Brasil. O artigo 153, ele trata das questões tributárias no Brasil, né? Ele trata especificamente dos impostos. E ele determina que compete à União instituir impostos sobre, aí vem o inciso 7º, impostos sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Esse eu nem preciso falar, né? Que todos vocês já sabem. Existe imposto sobre grandes fortunas no Brasil? Todo mundo sabe que não, né? Não tem. Quem dera. Né? Os ricos não pagam imposto no Brasil, né? Rico manda dinheiro para fora, vai para offshore, né? Não paga imposto, depois manda o dinheiro para cá, ganha dinheiro com a alta do dólar. Rico é assim, né? A gente que é classe média e pobre é que fica pagando o pato. Então, imposto sobre grandes fortunas não tem. Não tem porque até hoje não teve essa lei complementar. E pelo andar da carruagem não haverá. Até nessa proposta de reforma tributária chegou-se a falar disso e tal, mas sempre que aparece essa proposta, vem alguém e diz, olha, não dá, vai ter risco de fuga de capitais e não sei o quê, e nunca sai do papel, né? Não é exclusividade só do Brasil, essa discussão é mundial. Na Europa se discute isso, nos Estados Unidos, né? Inclusive agora com a pandemia isso ficou mais claro, né? A necessidade de que os ricos dessem alguma contribuição aí para, né, melhorar as finanças dos países, mas avançou muito pouco e a tendência é de que, né, o que vai se manter é que eles não paguem imposto mesmo e assim continua, né? O que o rico compra é diferente do que o pobre. Tem um monte de diferença, viu? Por exemplo, o rico pobre não compra helicóptero, pobre não compra lancha, não tem imposto sobre isso, né? IPVA sobre lancha, IPVA sobre helicóptero, mas tem sobre carro, tem sobre moto, né? Tem muita diferença entre pagamento de imposto de ricos e pagamento de imposto de pobres. Quando vocês estudarem direito tributário, vocês vão ver isso com muita clareza, né? Com muita clareza, né? Mas não só tem imposto de compra. ICMS é um imposto, né? São vários. Tem IPI, que é o Imposto sobre Propriedade Industrial. Tem o IPVA, que é o Imposto sobre Veículos Automotores. Tem o ISS, que é Imposto de Serviços. É tanto imposto, né? E aí, isso quem paga sempre é a parte mais fraca, né? Então, os pobres pagam muito mais imposto proporcionalmente do que os ricos. Isso é um dos retratos da desigualdade no Brasil. E o fato de pagar muito mais imposto sobre o consumo do que a renda, que a gente está falando de imposto de renda aqui, né? Imposto sobre grandes fortunas é imposto sobre a renda. E no Brasil se cobra imposto sobre consumo. E quem consome mais no Brasil é o pobre, é a classe média. O rico tem um consumo proporcionalmente menor. Mas, claro, isso aqui tudo é uma situação própria, né, do sistema tributário. Não adianta discutir isso agora porque, né, não é o tema. Aqui eu estou falando do imposto sobre grandes fortunas, né? Estou falando sobre o sistema tributário, só lembrando da situação, né? Como eu lembrei agora há pouco da situação de desigualdade entre homens e mulheres. É fato, né? É fato que os pobres pagam muito mais imposto do que os ricos no Brasil. Isso aí é fato, né? E aqui, nessa sala, não tem ninguém rico, né? Não tem ninguém rico.
Por mais que você tenha dinheiro, você não saiu da classe média. Então, a gente também não adianta defender rico, não, porque a gente não é rico. Então, não adianta defender quem não é da nossa classe. Passa, né? E aí, tem também normas de eficácia limitada em outras partes da Constituição, por exemplo, no ADCT, no ato das disposições transitórias. A gente vai achar lá o artigo 36, né? Deixa eu localizar aqui para vocês, para falar sobre ele. O artigo 36 vai tratar do quê? Não, isso aqui ainda não. Deixa eu encontrar aqui o artigo 36 do ADCT. Ah, sim, achei. Os fundos existentes na data da promulgação da Constituição, excetuados os resultantes de isenções fiscais que passem a integrar patrimônio privado e os que interessem à defesa nacional, extinguir-se-ão se não forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo de 2 anos. Aí, nesse caso, é sempre como o Congresso precisa ratificar, vai ter sempre alguma norma, né? Que aqui, geralmente, é um decreto legislativo que a gente considera como uma lei em geral, né? Então, sempre vai ser preciso ter uma norma aqui necessária para poder atualizar essa questão dos fundos existentes dessa natureza. Então, todas essas normas, observem, precisam de lei. Se não houver lei, não tem como dar continuidade, ou não tem como ter produção de efeitos ou ter aplicação dessas normas, né? Já no caso das normas programáticas, aí deixa eu buscar alguns artigos aqui que tratam dos nossos direitos sociais. Por exemplo, o artigo 195, que trata da Seguridade Social, né? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Então, o sistema de Seguridade Social, né, ele abarca essas contribuições e ele precisa ter uma regulamentação por lei. A gente tem várias leis, né, que tratam do sistema de Seguridade Social no Brasil e são essas leis que hoje regulamentam. Então, se não houvesse regulamentação, não daria, na visão do José Afonso, né, para ter o sistema de Seguridade Social. Mas como há essas leis, então está valendo, né? Tá funcionando. Bem ou mal está funcionando o sistema de Seguridade Social no Brasil. Claro que com reforma da Previdência, isso vai piorando, reforma trabalhista, isso vai afetando também esses sistemas, né? Mas ainda funcionam e tem a regulamentação por lei, então está valendo aí essa norma do artigo 195. Do mesmo jeito, o 197, né, que trata da saúde, né, que coloca aqui, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, como funciona a saúde no Brasil, né, as ações de saúde e tal, então, como o poder público pode dispor dessas atividades por meio da lei? Existem leis, existe a lei do SUS e existem outras tantas leis que tratam disso. Então, dá para aplicar tranquilamente hoje essa norma sobre o direito à saúde. Se não houvesse essas regras, aí, segundo José Afonso, o direito à saúde não teria como ser aplicado, o que seria um absurdo, né? Não ter direito à saúde porque não tem lei, tendo a Constituição a garantia desses direitos. Mais à frente, a gente encontra o artigo 203, inciso 5º, que vai prever o seguinte. Esse é o que trata da assistência social, né? E ele vai dar a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. É o que chama BPC, né, que é um benefício de prestação continuada e é um benefício também dado às pessoas com deficiência. É uma norma de assistência social que precisa da lei, né, e tem lei que regulamenta e que garante esse tipo de determinação, né, desse tipo de auxílio, né, para esses benefícios para essas pessoas, certo? Aí existe a lei que regulamenta isso, ótimo, né? Se não houvesse, aí seria preciso aguardar que houvesse a regulamentação por lei para que
essa lei pudesse regulamentar esse tipo de benefício. E o último exemplo, né, que está aí, é o 206, inciso 5, que trata da educação. E aí a educação coloca, né, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Então, aqui, a questão da valorização do professor, né, por meio de plano de carreira, ingresso por concurso público na forma da lei. Então, a questão da regulamentação da carreira do professor, o que tem hoje de piso salarial, etc., etc. Tudo isso vem regulamentado por lei, né? Se não houvesse a lei, aí não teria como, segundo José Afonso, ter essa regulamentação que favorecesse aos professores. Mesmo com essa regulamentação, claro, a gente sabe que a situação dos professores no Brasil, principalmente a educação básica, a educação fundamental, é horrível, né? Péssimas condições de trabalho, salários baixíssimos, carga horária imensa, excessiva, etc., etc., etc. E agora, na pandemia, piorou mais ainda, né? Então, claro, preciso caminhar muito em relação a isso, em relação a esses direitos dos professores, né? Nem estou falando do meu caso aqui, que eu estou dando aula em instituição particular, já em instituição superior, de nível superior, aí já estamos numa categoria, dentro dos professores, seria uma categoria, entre muitas aspas, privilegiada, porque a gente também precisa de muita coisa ainda, né? É preciso ter uma valorização muito maior do professor no Brasil. Mas, falando especificamente do assunto aqui, né? Então, existe essa regulamentação por lei, então dá para aplicar e dá para produzir efeitos com esse artigo 206, né? Se não houvesse, aí aqui seria necessário aguardar a lei. Bom, aí essa é a visão do José Afonso, né? Mas vale lembrar que houve algumas mudanças nos últimos anos em relação a esse posicionamento. Alguns outros autores fizeram críticas e houve algumas mudanças. O José Afonso não mudou. Se você vai ler o livro dele, está igual. Mas hoje, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele entende que normas programáticas não seriam normas de eficácia limitada. Entrariam como eficácia contida, né? E até em alguns casos como eficácia plena. E tem um caso emblemático, né, que é o direito de greve dos servidores públicos, que ele já subiu e desceu nessa classificação do José Afonso aí, né? Porque o direito de greve do serviço público não tem até hoje, tem a garantia constitucional, mas não tem uma lei que regulamente isso. Se a gente vai seguir o José Afonso à risca, então, hoje, os servidores públicos não poderiam entrar em greve. Nem os civis. Militares têm proibição, né? Mas os civis têm a garantia na Constituição, mas não tem lei. Até hoje não tem. Então, se a gente fosse seguir o José Afonso à risca, então não teria greve de serviço público, né? Servidor público. Mas aí, na década retrasada, ali 2007, 2008, o Supremo Tribunal Federal foi aceitando a greve do serviço público e foi usando como base a lei para os trabalhadores da iniciativa privada. E aí o Supremo foi subindo essa classificação. No começo foi dizendo, essa norma é de eficácia contida. E depois colocou lá em cima como eficácia plena. Só que aí depois, né, foram os mandados de injunção, exatamente. Só que aí na década passada, o Supremo parece que se arrependeu do que decidiu e começou a inverter a situação, principalmente para algumas categorias, como, por exemplo, os policiais federais e as outras polícias, polícia civil, etc., né? Aí o que é que eles começaram a fazer? Começaram a determinar restrições para a greve. Então, tinha que ter ali uma porcentagem, né, de servidores trabalhando. Os policiais não poderiam estar armados durante a greve, então tinha que entregar arma, distintivo e tal. E aí chegou um ponto que teve uma greve dos aeroportos, né, nos aeroportos, e o Supremo determinou que tinha que ter 90% dos policiais trabalhando. E aí não é greve, né? Greve tem que ter ali uma quantidade significativa de trabalhadores parados. E 90% trabalhando já não era mais greve. Então começa a se descaracterizar. Até que se chegar ali em 2017, 2018, e o Alexandre de Moraes faz uma interpretação, um malabarismo na Constituição, né? E inclui todas as atividades de polícia, de segurança pública, como atividades ligadas ali, né, a algo como se fosse a proibição dos servidores militares para entrar em greve. E hoje, então, né, Polícia Civil, Polícia Federal, bombeiro, etc., ninguém pode entrar em greve, porque seria inconstitucional na visão desse julgado. Então,
essa posição do direito de greve ela é emblemática, né? Porque ela mostra a possibilidade, nessa classificação aí, de que o Supremo possa, ao longo da história, né, mudar essa classificação das normas programáticas. E aí não necessariamente elas vão ser de eficácia limitada. Em alguns casos, o Supremo decidiu que elas são de eficácia contida e em outros até eficácia plena, chegando no caso da saúde, da educação, em que já se colocou que seria norma de eficácia plena em algumas situações, certo? Então, essa classificação do José Afonso, ela até hoje é usada, mas o Supremo vai fazendo algumas adaptações a ela, certo? Então, não necessariamente vamos encontrar essa classificação desse mesmo jeito até hoje. Ela já passou por algumas adaptações. Inclusive, o próprio filho do José Afonso, né, o Vigílio Afonso da Silva, ele considera que as normas constitucionais nem seriam de eficácia plena, nem seriam de eficácia contida, e todas seriam limitadas. Limitadas não no sentido de ter uma lei, mas no sentido de que nenhuma delas chegou à sua plenitude. Ele já faz uma outra ideia, né? Já tem uma outra ideia sobre as normas constitucionais. Então, vocês vão encontrar, né, interpretações bem diferentes hoje sobre essa classificação do José Afonso. Mas o importante a dizer é que essa classificação até hoje é usada pelo Supremo. Até hoje, quando vocês vão analisar, né, as decisões do Supremo, eles vão utilizar essa nomenclatura: eficácia plena, eficácia contida, eficácia limitada. Vão tecer críticas, claro, vocês vão ver que tem críticas, mas eles até hoje usam essa classificação. Então, essa classificação, eu me detive mais nela, né, e levou a aula todinha hoje, justamente por isso, porque essa classificação é a mais importante, né? É essa que realmente mais é cobrada ali nos concursos, é a que mais cai em provas do exame da OAB, é a que vocês vão ter que percorrer ela, né? Vão ter que lembrar dela o curso inteiro, né? Mesmo com essas críticas e tal, e até o Supremo usa até hoje essa classificação. Então, é a referência, né? Mesmo que ela não esteja 100% correta para os padrões de 2021, mas ela é utilizada até hoje, certo? Aí tem outra, né? Mas eu já cansei a mente de vocês hoje, né? Tem essa aqui, eu vou falar dela na quinta-feira, só falta essa para terminar, é mais tranquila, eu falo na quinta. Mas, pergunto, sobre essa última espécie, sobre esses exemplos, ficou alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Não, professor. Muito exemplo facilita. Sempre. Verdade. Essa parte foi boa por isso, né? Porque também dá a possibilidade dos exemplos. Aí só lembrando, gente, para terminar aqui, faltam só 2 minutos, só lembrando os relatórios, tá? Teve lá o ENIX, teve a Semana de Direitos Humanos, e aí são 2 atividades extras, né? Os 2 relatórios, do mesmo jeito que eu pedi lá para as primeiras atividades. Relatório, parte dos comentários lá, 2 a 3 páginas, a conclusão, 1 página, e aí são 2 relatórios nesse estilo, um para o ENIX, o outro para a Semana de Direitos Humanos. Vocês escolhem lá qual foi a manhã, qual foi a noite que vocês querem tratar do ENIX, à tarde, o minicurso. Da Semana de Direitos Humanos, se vocês querem falar sobre a quinta-feira ou a sexta-feira, né, que foram 2 noites, escolhe uma dessas atividades, um desses horários e faz. Só o ENIX da segunda-feira à noite, que só teve 40 minutos, não vale a pena, mas pode usar a segunda de manhã, pode usar a terça de manhã, terça à noite e a quarta à tarde, que teve muita atividade, e os minicursos também da terça à tarde. E vocês podem assistir de novo, né, porque ficou tudo gravado lá no YouTube, no canal C1 Faculdade. E aí, lembrando que a data de entrega será o dia 9 de novembro, tá? Uma terça-feira. Prazo final para entrega, terça-feira, 9 de novembro. Vou me despedindo, depois eu compartilho essas informações lá no sistema com vocês. E aí vou deixar vocês para a segunda aula. Lembrando que a gente tem aula quinta-feira e sexta, né? Então, até quinta, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.